Olá, Barbosa! Olá, telespectadores do TV News! Estamos começando mais um quadro, Raquel Rocha Entrevista, e hoje eu tenho um convidado muito querido, muito especial, não só para mim, mas para toda a cidade de Itabuna, que é o Dr. Silvio Porto, meu querido confrade da Academia de Letras de Itabuna, também da Academia de Medicina, médico, neurologista, presidente da Unimed. Eu nem trouxe o currículo dele todo para ler, porque senão a gente não ia ter entrevista, né? Eu ia ficar aqui só lendo o currículo. Confrade querido, gratidão por sua presença. Eu sei da sua agenda. Gente, a agenda de Silvio Porto é uma das agendas mais complicadas que eu já vi na minha vida, porque assim, segunda-feira tá onde, confrade? Estou em Brasília. Na terça tá onde? Estou em São Paulo. Na quarta tá onde? Estou em Salvador. Na quinta tá onde? Estou em Boston. Cada dia em um lugar diferente. E sexta é o dia que ele atende, que ele faz clínica. Então, assim, é bem complicado, mas a gente conseguiu marcar essa entrevista e eu quero já começar lhe agradecendo por sua disponibilidade em estar aqui para a gente conversar. Raquel, o agradecimento que tem que fazer sou eu, né? Uhum. Por ter essa oportunidade aqui de conversar com você. Você que é uma pessoa de uma cabeça fantástica, né? Uhum. E que a gente sabe o seu trabalho. E essas entrevistas suas têm realmente, né? Uhum. Eu assisti já várias, né? Assisti a de Messia, De Messia, assisti de foi. outros confrades Grande também, né? Messia. E Uhum. realmente são entrevistas bem descontraídas, né? Bem Bem agradáveis, né? Eu Vamos dizer digo que é assim. uma conversa entre amigos e uma conversa sincera, né? Com leveza, para a gente tentar olhar, né, para além do que os olhos veem, para a alma humana mesmo. E aí, tanto é que eu não passo pergunta, todo mundo sabe, pauta, nem pauta, né? Vamos falar sobre o quê? Nem isso eu não falo, eu só chamo para entrevistar e a pessoa vem aqui na cara e na coragem. Bom, eu já tive a oportunidade de lhe entrevistar no documentário que conta a história dos 40 anos da Unimed Itabuna. Esse documentário, inclusive, está disponível para quem quiser assistir. Só pesquisar Unimed Itabuna 40 anos. Eu tive a oportunidade de entrevistar Silvio Porto. Ele contou um pouco sobre a história dele com o cooperativismo, uma história muito interessante. Mas eu queria voltar assim bastante aí desde aquela primeira entrevista que a gente fez. Vamos começar por onde você nasceu. Nasceu em Itabuna mesmo? É Papajaca mesmo ou não? Quer dizer, a minha carteira de identidade tem Itabuna, mas na realidade eu nasci em Jussari. Sim. É uma cidadezinha que fica a 60 quilômetros de Itabuna. Na época, quando eu nasci, era distrito de Itabuna, né? Por isso que na identidade persiste até hoje. Itabuna. Inclusive, quando foram me convidar para dar o título de cidadão itabunense, e quando me pediram os documentos para saber de onde eu era, quando viram a identidade, Itabuna. não, mas você é de Itabuna. Eu digo, eu sou de Jussari. Ah, mas Jussari na época é de Itabuna, aí mudaram para o mérito não sei de que lá. Porque... Então, foi isso que aconteceu, né? Então, quando me pergunta, né, eu sempre digo que eu nasci em Jussari, porque realmente foi o lugar que eu nasci. Né? E gosto muito de Jussari. E passou a infância lá também? Muito, a minha infância, meus avós eram pequenos cacauicultores, né? Mas seus pais faziam o quê? Seu pai fazia o quê? Meu pai também a mãe dele tinha fazenda, né? Meu pai sempre trabalhando lá em fazenda. E vocês né? moravam na fazenda ou Não, na a gente cidade? morava em Jussari, no né? distrito, né? Na parte urbana. Aí na parte urbana tinha a nossa casinha lá, né? A gente morava todo mundo junto, né? Eu, meu avô, minha avó. Todo mundo junto. Família naquele tempo era muito junto, né? Era verdade. Que pena que isso está se desfazendo, né? As casas estão cada vez mais vazias. Aí eu me lembro de tudo, Jussari, minha primeira professora. Muito livre também, eu minha imagino, primeira professora, Dona Lozinha, minha primeira professora foi lá de em Jussari. que era mulher do delegado Olegário, né? Aí eu me lembro. Outros tempos e um lugar pequeno significa que você era um menino totalmente livre para brincar na rua. Naquele tempo, hoje eu atendi um paciente, Raquel, que a maior reclamação da mãe levou é que o menino fica o dia todo no videogame ou na tela do computador. Aí eu digo, olha, isso são os nativos digitais, né? Eu não sei como é que a gente vai, porque no meu tempo a gente era o quê? A gente jogava bola, né? Ia pra rua, a gente brincava, jogava bandeira, né? Jogava muitas coisas que era jogos, né, de amigos, tal, né? E que desenvolviam habilidades que hoje as crianças elas não têm mais essas mesmas habilidades. Pois é. A gente montava cavalo, ia pra rua, pescava, né? Eu trabalho com crianças também na clínica e quando eu comecei a atender criança, eu comprei vários jogos antigos, peão,
ioiô, pedrinhas para jogar Três Marias. Comprei um bambolê. Eu tenho quase 15 anos de prática clínica. Sabe quantas crianças que adentraram no meu consultório conseguiram rodar no bambolê, manter o bambolê rodando? Nenhuma. Nenhuma, Nenhuma. Nenhuma E tinha muitas treino, né? tentaram, mas não tem mais coordenação motora. Você joga uma bola para a criança hoje e alguém joga uma bola na sua direção, você faz um cálculo, não é? Onde você vai pegar, em que momento você vai colocar a mão. Existe algo que é muito instantâneo, mas seu cérebro sabe exatamente, ou sabia antigamente, onde você tinha que botar a mão para pegar a bola. Eu jogo uma bola hoje para uma criança, a criança ela fica toda perdida, assim, com as mãos no ar balançando, justamente porque essa parte do cérebro, e eu estou falando do cérebro, ela não foi estimulada, justamente porque essas crianças, elas nasceram na frente da tela, né? Não brincaram na rua como a gente brincou. Então, eu também não sei como vai ser, né? Essa criança que já nasce em frente à tela. Vão desenvolver algumas habilidades que nós não temos? Vão, claro, né? Mas muita coisa vai se perder, né? Nesse processo. Verdade. Mas teve essa infância brincando na rua, tinha muito contato também, imagino, com a fazenda, né? Com terra, com... Tinha muito. Roça de cacau. Era cacau, né? Tinha casa de farinha, né? Meu avô fazia farinha também. Tinha cana, tinha Aqueles banana. fornos de cimento bem grande. Exatamente. Que ficava mexendo assim, tipo com rodo, não é? E o que me marcou muito nessa minha infância lá foi o meu avô. Seu avô? Porque meu avô, ele ia todo dia para a roça, né? A roça que ele plantava feijão, ele plantava arroz, ele plantava tudo lá. Uhum. E ele era um homem já idoso, né? Mas que ia de manhã, inclusive não vinha almoçar. A gente é que tinha que levar o almoço dele. Aí minha avó fazia a marmita, a gente levava. Então aquilo ali me marcou muito, né? Porque eu aprendi a importância do trabalho, né? Ele era pai do seu pai? Não, era o pai de minha pai mãe. De sua mãe. O pai de meu pai morava em Bicaraí, certo? Agora, a mãe de meu pai, que tinha uma fazenda lá perto de Jussari. Então, o meu avô era sertanejo, né? Lá do Jacaré, perto de Brumado. Ele era daquela região. E ele era um homem trabalhador, né? E era um homem culto, né? Porque ele cantava, ele tocava sanfona, ele cantava coco. Nossa! Né? Ele tem um ABC que ele fez sobre a Bahia, que é um negócio fantástico. Né? Ele escrevia, era um homem que não teve cultura de escola, né? Mas, para mim, a maior universidade que eu tive até hoje foi meu avô. Seu avô. Tudo que você aprendeu pela com ele. Pela forma como ele encarava as pessoas. Meu avô era fantástico, né? As pessoas que ele encontrava na rua, a ajuda que ele dava, né? Assim, a solidariedade humana. Ele deu muito exemplo disso, né? Qual o nome do seu avô? O nome do meu avô era Melquíades Ferreira Porto. Melquíades Ferreira Porto. Avô materno. Materno. Você tinha quantos irmãos? Eu só tenho uma irmã. Só tem uma irmã? Tive uma irmã, né? Que eu não conheci, Sônia. Essa irmã minha, ela morreu com 1 ano. Ah, 1 aninho. Ela teve não sei se foi uma infecção respiratória, uma broncopneumonia. Naquele tempo as coisas eram difíceis, né? Seus pais só tiveram, depois, só foi você e Sione? Não, minha irmã foi a mais velha, a Sônia. Mais velha? Sônia. Ah, Sônia foi a primeira. Sônia a primeira, depois veio Sione, depois veio eu. O seu caçula. Mas a diferença de idade é pouca, né? É pequena. 1 ano ou 2 anos? 1 ano. E antes as famílias eram tão numerosas, assim, a sua família era uma exceção, né? Por só terem tido meu avô, meu avô teve 9 filhos, né? 2 morreram cedo, né? Pequenos, né? Naquele tempo. Um nasceu com anos em pé furado, o outro teve o mal dos 7 dias, que era o tétano, né? O tétano. Era aí depois o terceiro foi minha mãe, que era a mais velha de toda. Minha mãe morreu com 102, que genética quase 101 anos, hein, né? Confrade? E aí tive um tio também, que era Silvio, que morreu com 18 anos de acidente de carro. Seu nome foi dado em homenagem a ele? Foi. A esse tio. E meu pai gostava muito dele, minha mãe também. Aí eram 3 homens e 3 mulheres. E sua mãe faleceu com 100 e um pouquinho, né? 100 anos e 2 meses ou 3 meses. Genética aí para agradecer a Deus. Ainda tenho 2 tias que estão vivas, uma com 92, coisa boa. A outra com 85, e os 3 homens já morreram também. E até que idade você morou em Jussari? Eu fiquei em Jussari até 6, 7 anos. Aí depois, meu avô, né, comprou uma casa em Itabuna. E aí teve um grande primo nosso, né, Mundinho Rosa,
Hum. que dizia assim, que dizia para minha mãe que eu tinha que trazer eu e Cione para estudar. Ah, então Porque vocês... Jussari era limitado, não tinha nada, né? Sim. Não tinha escola boa, não tinha ginásio, não tinha nada. Aí trouxe a gente para estudar em Itabuna. E Aí vocês nós viemos para Itabuna cedo, né? para Para estudar, com esse estudar. objetivo. O objetivo Estudou em era que estudar. escola? Eu estudei sempre em escola pública, né? Hum. Minha irmã estudou na Fraternal, né? Cione Uhum. estudou na Fraternal, mas eu estudei em Mas na escola época que pública. as escolas públicas eram Eram melhores. excelentes, eram excelentes. Deve ter feito, inclusive, exame de admissão. Fiz exame de admissão. Não era fácil, não, Não estudar era na fácil. escola E os pública. melhores professores estavam nas escolas Estavam públicas. nas escolas públicas. Como era Itabuna quando você veio morar? Você se recorda? Ah, Itabuna era. Eu fui morar ali na rua Benjamin Constant, e hoje é Rufo Galvão, né? Sim. E Itabuna era cidade provinciana, né? Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. Tinha a rua Benjamin Constant, que hoje tinha a Duque de Caxias, que ficava paralela. Tinha o Beco do Fuxico, né? Que descia. Lá embaixo tinha a rua do Lopes, que hoje é Rui Barbosa. Sim. E mais abaixo tinha duas ruas, né? Era a JJ Seabra. Que é a Cinquentenário que hoje, né? Que foi aberta e hoje é a Cinquentenário, né? A Paulino Vieira também. E tinha depois a Paulino Vieira e tinha a Beira Rio, que era a Rua da Jaqueira, né? Antiga. E a Beira Rio era tipo praiada, não é? Não era... Era Beira Rio porque tinha o rio, logo rio. Não tinha divisão, não tinha saneamento, não tinha nada, né? Mas a margem, ela ia tipo uma praia, não era? Que você podia caminhar em direção ao rio. A gente mergulhava no rio, você atravessava o rio. E tinha o outro lado, né? Onde hoje eu gosto, Calmon, Jardim Vitória. O outro lado... Agora, tinha mais para baixo, tinha o bairro da Conceição, que chamava naquela época Abissínia, né? Aí tinha aquela pontezinha antiga, que existe até hoje, que não passa mais carro. Que e aí tinha aquela região, né? Lá. Aquela ponte dos pedestres. Porque ali também foi de Itabuna, começou também, né? Marimbeta, aquelas coisas lá do lado de lá, né? Aí depois o Góes Calmon se desenvolveu muito, né? E ficou um bairro mais chique, né? De casas mais luxuosas. Aí depois veio o São Caetano, né? Mas o bairro mesmo de Itabuna era Pontalzinho, Bairro da Conceição. E a região central. E a região central, né? E tinha o bairro de Fátima também. Também chamava o Cajueiro, né? Tinha lá o Cajueiro. Depois desenvolveu com Califórnia, aquelas regiões, bairro de São Roque, aquelas coisas lá. E seu pai, como um agricultor, ele tinha em mente que ele queria a importância dos estudos? Ele não pensava em você dando continuidade ao trabalho dele, cuidando das fazendas de cacau? Ou ele, não, meu filho, você vai estudar? E como é que surgiu essa trajetória de eu vou estudar, eu vou fazer faculdade fora, É isso, porque tanto você quanto sua irmã, né? E, assim, hoje todo mundo entra num curso superior, mas na sua época não era um feito e tanto, né? Você ingressar na universidade. Era seu pai ou sua mãe que deu essa importância para os estudos e te ensinou isso? Pronto, vou lhe falar. A minha irmã, estudante, né? Mas minha irmã casou muito cedo, né? Começou a namorar, né? E casou cedo. E casou cedo. Aí depois com o marido foi morar em São Paulo, depois foi morar em Salvador. Aí lá depois começou a estudar e fez direito, essas coisas todas. Depois de casada já. Depois de casada. Meu pai e minha mãe, a ideia mesmo deles era que eu fosse agrônomo. Isso aí, para ficar tomando conta das fazendas de cacau. A ideia, minha mãe não me tinha no horizonte de ser médico. Naquele tempo, ser médico era uma coisa assim bem distante pra gente, né? Sim. Porque a gente olhava assim, primeiro que não tinha escola. Não tinha agronomia você tinha a escola em Cruz das Almas, né? Sim. Que era também no interior. Medicina já era uma coisa bem mais distante. Só tinha em Salvador. Então minha mãe imaginava. E outra coisa também, viu, Raquel, que tinha muito naquela época, que eu cheguei a fazer, né? Sim. Minha mãe sempre foi focada que eu tinha que ter um futuro, né? E ela procurava. Inclusive, existe um fato comigo, né? Que é uma coisa que eu carrego sempre, mas não teve jeito. Por exemplo, a data do meu nascimento. Minha mãe aumentou minha idade para eu fazer o concurso do Banco do Brasil. Porque naquela época, ser funcionário do Banco do Brasil era um status, assim, de formado mesmo, né? Era a melhor coisa que existia. Sim. Todo mundo queria. E eu fiz o concurso do Banco do Brasil e passei no concurso. Passou no né? concurso. Depois eu fiz concurso da CEPLAC, também passei. Então eu fiz uma trajetória de muito trabalho, desde cedo. De muito cedo. Estudo também, né? Desde cedo. Outra coisa importante, né, para lhe dizer, esse amor pelo cooperativismo,
Eu com 11 anos, né? Hoje é trabalho infantil, é proibido. Eu com 11 anos, minha mãe falou, tinha uma cooperativa em Itabuna, cooperativa de consumo, né? E que minha mãe pediu que eu fosse trabalhar, para não ganhar nada, mas para poder aprender a trabalhar. Aí eu fazia aquele saquinho de 1 quilo, de 2 quilos, de 3 quilos, de açúcar, feijão, farinha. Embalando. Embalando, quando a pessoa vinha, se vier comprar 1 quilo, já estava prontinho. Já tava e botava pesado. na prateleira. E eu trabalhei, Pegava o copinho e ia meu botando primeiro na trabalho balança, né? foi na cooperativa. Foi Nessa seu cooperativa primeiro... Quantos anos? Cooperativa, o gerente era o Clemilton, nunca esqueci o nome dele. E você tinha quantos anos? 11 anos. Você começou a trabalhar com 11 anos. Antes eu trabalhava como? Eu trabalhava na feira. Eu ia pra feira com minha mãe e eu via aqueles meninos com um carrinho. Sim. E aí eu dizia o seguinte... Aí eu digo, eu vou querer um carrinho para fazer o carrego. O carrego. Aí as mulheres faziam as feiras e depois botavam dentro do carrinho e ia levar na casa. Aí você ganhava. Depois eu comecei também a vender garrafa. Porque tinha as garrafas. Empreendedor nato. Aí a gente pegava aquelas garrafas, procurava no lixo, procurava as pessoas, aquelas garrafas de vinagre, garrafa de quanto é tipo. Aí dava para as pessoas de boteco, na feira, que embalava ali azeite, aquelas coisas, Fazia né? as cachaças, Vender, exatamente, botava as cachaças, vender jornal. Depois eu comecei a me empolgar pelo cinema. Aí eu ia para a porta do cinema, aí vendia o gibi. Naquele tempo era o gibi. Do cinema. Fazia troca de gibi, comprava um, vendia, trocava. Depois eu fiz amizade com um grande dono de banca de revista aqui, o Reinaldinho, né? E eu lidava muito com aquilo, pegava as revistas antigas, quando tirava a capa. Porque naquele tempo, quando você não vendia, você tirava a capa para devolver. E sobrava o material da revista. E aquela revista a gente vendia para enrolar as coisas, ou vendia para as pessoas lerem, que ainda estava por um preço era um menor. mês, já estava nova ainda. Tinha um Cruzeiro, Manchete, aquelas revistas que eram muito procuradas. Então, eu sempre procurei me virar, né? Porque minha família não era família rica, era uma família que a gente tinha que se virar. Mas tinha também o seu desejo, né? De ter o seu próprio dinheiro. E também tinha isso, né? De ir para meu cinema, que eu gostava, de comprar minhas coisas, comprar meu disco. Né? O primeiro disco que eu comprei foi de Sociedade. Foi de Sociedade? Aí eu vou lhe dizer com quem eu comprei meu livro. Outro dia eu falei com ele deu risada. Eu comprei meu primeiro disco de Sociedade, sabe com quem? Com o Naumar Monteiro, filho. Sério? Juntaram, que foi cada um pagou metade. Não, cada um pegou. A gente comprou o disco dos Beatles. Dos Beatles. O disco Help. Help. Passou o filme. E a gente se empolgou e nós compramos o disco. Aí como é que é essa sociedade? Uma semana ficava na minha casa, outra semana na casa dele. Naquele tempo tinha radiola, né? A gente botava o disco para tocar ali. Aí eu vi. Diziam que ia furar o disco, né? De tanto aí que a gente ficava ouvindo aquele disco e assistia. Esse filme Help, eu fui assistir no Rio de Janeiro. Eu acredito que eu fui assistir umas 20 a 30 vezes o filme. E outra coisa, ia assistir o filme, a gente entrava de manhã e ficava até de tarde e rodando, porque naquele tempo ficava passando direto. Você não precisava sair da sala. Não precisava sair, aí ficava lá. Quantas vezes quisesse. Porque era muito bom. A música dos Beatles. E você é um fã dos Beatles? Sou. Qual a sua música preferida dos Beatles? Yesterday. Eu adoro. Ai, linda, 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 linda. Outra. Rejude, né? Linda, linda, linda. Toda a música do Beatles é boa, né? Todas. São letras algumas acabam marcando a gente por conta de momentos que a gente viveu, né? Eu me recordo, eu tenho uma cena de eu descendo numa estação de trem. Foi num passeio de trem que a gente faz de Buenos Aires até um lugar lá perto que tem uns cassinos. Mas eu fui só conhecer, não fui jogar não, viu? Em Buenos Aires? Trem de la Costa. E aí você vai parando nas estações. E a Argentina, ela tem uma influência inglesa muito grande, né? Na cultura argentina. E eu desci do trem, assim, sabe quando tem o frio e tem aquele sol no frio, que é um sol tão bonito, um sol morno. E eu fui descendo e eu fui ouvindo a música, assim, bem distante. Eu fui me aproximando. Eu tenho em mente, e eles estavam cantando Here Comes the Sun. E essa música me marcou por conta dessa viagem que eu estava fazendo em família. E eu tenho muitas músicas dos Beatles, assim, que estavam tocando em momentos importantes da minha vida, e por isso essas músicas me marcaram. Mas enfim, só quem não conhece os Beatles não gosta dos Beatles. Mas eu não imaginava que... Primeiro, você tinha assistido Help quantas vezes? Assisti. Mais de 30? Eu nem me lembro mais.
E que seu primeiro disco foi em sociedade com Naomar. Foi Help. E foi Help, um disco dos Beatles. Mas a importância de você desejar e você correr atrás daquilo que você quer, né? E é isso, eu acho que hoje as crianças elas estão acostumadas somente a receber, receber, receber. E eu não sei se elas vão desenvolver essa vontade de trabalho, essa vontade de correr atrás, essa gana, né, essa garra para conquistar o que elas querem, né? Porque você só recebe, recebe, recebe e você não aprende a ir até aquilo que você quer. E seu exemplo de trabalho foi o seu avô. O meu avô foi fantástico, né? Porque ele me ensinou a respeitar as pessoas, né? Eu acho que o respeito, né? Respeitar as diferenças. Meu avô... deixa eu lhe contar um lance. Minha avó vendeu uma máquina. Inclusive, essa máquina que ela vendeu, uma máquina cinza... De costura? Outro dia eu atendi uma pessoa no consultório que foi a que comprou essa máquina. Nossa. Eu dei uma fortuna por essa máquina e ela não quis me vender. Não quis te vender. Então, aí minha avó se arrependeu de ter vendido. E quando a moça foi lá buscar a máquina, já tinha pago. Aí minha avó ia devolver o dinheiro e ia dizer que não queria. Queria a máquina dela de volta. Aí o meu avô disse, não, pode levar a máquina. Mandou a moça levar a máquina. Aí ele disse uma frase que eu nunca esqueci. O trato não é obrigado a fazer, mas se fizer, é obrigado a cumprir. Então isso aí é uma coisa de palavra, né? Coisa de gente antigo mesmo, né? Que não precisa escrever não precisa nada. Assinar, né? não. É o chamado fio do bigode, fio do né? bigode. E você fez um trato, tem que cumprir, né? Você não precisa fazer trato se você não quiser. Existe até hoje. Essa máquina existe até hoje. Você pensou, vou recuperar a máquina da minha avó. E a mulher não quis me vender a máquina, não quis. Falei com minha mãe, vê se você consegue a máquina. Porque a máquina foi que minha avó costurou a roupa de todo mundo, né? Todo mundo. E eu não sei porque ela resolveu vender, né? Eu não sei, você vê que a máquina tinha uma qualidade tão boa que tem mais de 50 anos isso, né? 60 anos, eu acho. E essa mesma mulher que comprou a máquina foi a que é sua paciente hoje? Foi, é minha paciente. Sua paciente. E ela que me contou, a máquina foi comprada que eu comprei da sua avó. Quem sabe ela não muda de ideia, né? Não, sei não, mas eu não sei que eu também perdi o contato com ela, não sei não. Família. Mas também eu também desisti, né? Mas a vida é isso aí, né? A vida a gente tem que... Mas você foi uma grande lição, né? A gente vai aprendendo, né? A vida ensina muito a gente, o poder da palavra. Você vai vivendo e aprendendo, como diz, né? E era um bom estudante? Eu? Eu sempre Tirava notas excelentes? Sempre fui um bom estudante. Professores gostavam? Era comportado, confrade? Era. Eu era muito tímido, né? Eu era uma pessoa muito tímido, entendeu? Então eu sempre... E as pessoas gostavam muito de estudar comigo, porque eu também estudava as coisas, aprendia rápido, né? Sempre aprendi as coisas rápido. E na faculdade de medicina mesmo, eu estudava com 3 pessoas. Com o Biratã Riela, né? Que é irmão de Urandir Riela, que já morreu. É Jaime, que está vivo, é o pediatra, Jaime César, né? E Paulo Badaró, que já morreu também. A gente estudava junto, os 4. E eles ficavam impressionados comigo, né? Facilidade. A gente lia tudo e eu aprendia e já dizia, não vou estudar mais não, que eu já sei tudo. Ele, papai, como é que você faz isso? Eu tinha uma memória boa, né? Uma memória, assim, para gravar as coisas, muito boa. Mas você pulou o capítulo de... Seu pai queria que você fizesse agronomia. Não tinha medicina por aqui, pela região. Como é que você foi parar na medicina e como esse desejo surgiu? Surgiu de você ou não? Alguém te disse, faça medicina. O que é que eu sei hoje, né? Por exemplo, hoje eu tenho 5 filhos médicos, né? Eles me olham, né? E eu sei que seguiram por causa disso. Então, a medicina e o direito são 2 profissões que são dinastia mesmo, né? Você vê a grande maioria, é difícil você escapar. Filho de médico, não, pelo menos ter um médico, né? É raro, né? A mesma coisa no direito, né? A família, a pessoa segue ali. Às vezes pela facilidade de ter já né, um campo de trabalho já bem definido, já começado. Então você vê realmente que as famílias de grandes advogados, grandes juristas, geralmente a descendência segue aquilo ali. A mesma coisa vai na medicina, você sabe disso. E quem era médico na sua família? Não, na minha família não tinha nenhum médico, né?
Meus tios não tinha, né? Um teve uma loja, não deu certo, o outro tinha um caminhão, não deu certo. Foram depois tudo para São Paulo. Naquele tempo o povo viajava Era. muito, né? Procurar novos campos. Então não tinha ninguém, eu não tinha referência médica nenhuma na família. Eu não sei, eu olho assim, eu não sei se eu fui o primeiro médico da família, né? Eu acho que é Foi. capaz de ter sido, É. né? Mas o que é que acontece? E aí, eu estava em Itabuna, Fez ensino médio aqui? fiz. Eu saí daqui só no terceiro ano científico. E muitas pessoas, acho que família também de posse, ia fazer o ensino médio em Salvador, né? Em outros lugares. Você fez toda a sua trajetória escolar em Itabuna. Aí, uns belo dia, tinha o consultório de Dr. Lessa, Alberto Lessa, que era pediatra, no primeiro andar. No segundo andar tinha o de Dr. Cândido. Ele tinha um laboratório e era dermatologista. E aí, eu vendo aquelas duas pessoas de branco naquele tempo, né? Aí me despertou aquilo ali, né? E também, eu notei o seguinte, que a minha vocação não era muito para medicina, porque as pessoas diziam assim, eu era muito bom em matemática, muito bom. Né? A pessoa disse, você era melhor, quem gosta de matemática tem que ser engenheiro, tem que ser outra coisa. Né? Geralmente não era para ser médico, geralmente quem gostava de biologia, tinha muito isso naquele tempo. Né? Depois também os professores meus, tinha o professor Arivaldo, que era oftalmologista, né? E que dava aula de física para a gente. Né? Também a postura dele, eu gostava muito, o jeito dele ser e tal. E aí aconteceu o seguinte, né? Quando eu fui, eu fraturei a mão aqui, né? Aí fui no médico ortopedista. Com danação. Não, jogando bola. Fui jogar a bola. Praticando esporte. Praticando esporte. E aí aquele médico, né, Oscar Jesuíno, era grandão. Ele era ortopedista, aí cuidou de mim, né? E aí eu comecei a me empolgar pela medicina, né? Eu digo, rapaz, eu quero ser como esses caras aí. Por conta dessas referências. Dessas referências de branco e tal. Então, eu tenho a impressão que foi isso aí. Não sei se teve alguma outra coisa aí encoberta, né? Oculta, vamos dizer. Né? Ou se foi uma vocação mesmo, assim, que veio para florir da alma ou da vontade, eu não sei. Eu só sei o seguinte, Comunicou que aí... aos seus pais, vou fazer medicina. E aí eu medicina. cheguei e disse, aí eu disse à minha mãe, digo, olha, eu quero fazer medicina. Parecia uma coisa distante, eu vou estudar. Difícil. Aí minha tia me ajudou, que tinha estudado no 2 de julho em Salvador. E aí eu fui para Salvador, com a cara e a coragem, sozinho. Fazer Meu tio vestibular. me levou para fazer o vestibular. Em qual faculdade? Eu passei na Baiana. Na Baiana. Eu passei em odontologia na Federal. Porque foi o seguinte, como eu tinha feito todo o ginásio aqui e tinha feito o científico, os 2 primeiros anos aqui, eu tinha uma deficiência grande, né? E outra coisa que me prejudicou muito também nessa época do vestibular foi que quando eu fiz o concurso do Banco do Brasil, aí surgiu logo o concurso da CEPLAC. Aí eu fiz o concurso da CEPLAC e fui trabalhar na CEPLAC. Aí eu fui trabalhar de dia na CEPLAC, aí tive que passar para o turno da noite, no segundo ano científico. O turno da noite não tinha aula, não tinha. Eu ia lá para o estadual, todo dia que eu ia lá, voltava sem aula. Os professores não iam, quando iam, não faziam nada, dava-se um dever para casa. Então, realmente, eu perdi muito, né? Ficou uma falha muito grande na minha formação porque do científico. Tinha que trabalhar. Porque eu trabalhava de dia, né? De noite tinha um ensino deficiente. Quando eu fui para Salvador, eu tive muita deficiência de aprender, principalmente física e química, né? Que naquele tempo o vestibular de medicina era biologia, física e química. Não era como é hoje um cursinho tudo. em Salvador? Não fiz cursinho. Não fez cursinho? Já chegou e já passou? Já fui pro 2 de julho e já fiz o terceiro ano junto. Fez o terceiro ano junto. Não fiz cursinho. Entendi. Eu também devia ter feito, né, para poder reforçar, mas não fiz. Também não tinha muita condição. E mesmo assim conseguiu passar? Em odontologia na Federal. Passei em odontologia na Federal e medicina na Baiana. Ainda cursei um ano de odontologia. Depois eu digo, não, uma coisa ou outra. Aí eu... Você fez as duas? Cheguei a fazer as duas. Nossa! Cheguei a fazer as duas. Aí depois eu fiz a opção por medicina. Por medicina. E desde o início da faculdade você já sabia, essa é a minha área, é isso que eu gosto?
Quero cuidar de gente. Não, da medicina ainda. Da medicina. Cuidar de gente, lidar com as dores, com o sofrimento. Eu me identifiquei muito na medicina. É a coisa, né? Eu atendo. Hoje eu atendo porque eu gosto de atender. Exatamente, é isso que eu ia falar. Hoje você atende porque você gosta, né? Com todo sacrifício, porque eu gosto de ver os pacientes. Ainda tem uma clientela que me procura muito. E pela sua rotina de viagem, pelos cargos que você porque hoje eu sou mais ocupa. gestor, né? Eu tenho um cargo de alta liderança no sistema Unimed, né? Eu sou diretor executivo nacional, né? da Unimed do Brasil. Do Brasil. Né? Então, o cargo assim é o topo, né? Exato. Quem chega na hierarquia, né? Então, eu consegui, né? O cooperativismo sempre foi uma coisa boa para mim, né? Eu fui, para ver se eu gostava, eu fui fundador da Unimed e depois fui diretor e fui evoluindo, né? Evoluindo. E o cooperativismo, Raquel, por que o cooperativismo tem uma vantagem, viu? Primeiro, é uma empresa com princípios e valores, né? Então, ética, decência, dignidade, né? Você trabalhar numa empresa que tem princípios e valores é fundamental. Coisa rara. Depois tem outra coisa, viu, Raquel? Eu não sei se você vai concordar comigo. No cooperativismo, você não trabalha para uma família, para uma pessoa. Você trabalha para uma coletividade. Eu, na Unimed do Brasil, eu trabalho para mais de 120 mil médicos cooperados de todo o Brasil. Né? Verdade. Então, quem atende a Unimed está trabalhando para ele mesmo e está trabalhando para muita gente. Quem atende o Bradesco, ou a Sul-América... Está trabalhando para o Bradesco. O Bradesco é quem? É uma família. Né? O Itaú é o que? É a família Moreira Salles. Então, você trabalha para uma pessoa. Né? E numa cooperativa não, você está trabalhando para você e para sua... Você trabalha para uma coletividade. Você é um trabalho coletivo. Né? A palavra mágica é cooperação. Você está ali trabalhando dentro de um objetivo de muita gente de chegar lá. E isso te encantou? Então, nem muita gente tem essa visão, né? Mas a minha visão é essa aí. Né? É diferente de você trabalhar para... Né? Você ser empregado de uma pessoa... ou está trabalhando para enriquecer uma pessoa, né? Você aí está trabalhando para você mesmo. Então, isso para mim foi um grande diferencial, né? Então... hoje, mas é isso, com o cargo que você ocupa hoje, a importância do cargo que você ocupa, e até mesmo o seu ritmo de viagem, todos os lugares que você precisa estar... Para você continuar atendendo, tem que ser muito amor mesmo, muita vocação. A maioria, nenhum mais atende consulta, nenhum mais, né? Bom, eu só deixei de operar, E as pessoas devem estranhar, falar assim, você ainda atende quando você falou, tem que ir para Itabuna atender. O pessoal estranha mesmo. Estranha, né? Mas aí eu atendo por uma questão de gosto pessoal, de satisfação. De amor à profissão que você escolheu lá atrás. Pois é, e continua eu não quero perder esse hoje. vínculo, certo? Eu não quero perder esse vínculo. Continuar atuando eu como acho assim, médico. né? Enquanto eu tiver energia, né? Enquanto eu tiver vontade, eu vou fazendo as coisas que eu acho que eu devo fazer, né? Então basta o quê? Eu acordar de manhã com o motor ligado. E acorda? Acordo com o motor... Se eu acordar, no dia que eu acordar com o motor desligado... Olha, eu dei plantão até a Covid, né? 2020, 21, aquela transição. Eu dava plantão. Durante o turno da noite, não? À noite também. O turno da noite? Nossa. Agora, eu sempre tinha na minha cabeça o seguinte, digo, ó, o hospital de base, que chamava demais, né? Ligava, né? Minha mulher testemunha disso. Na hora que o hospital, eu digo, alô, aqui é do hospital, doutor, chegou um paciente. Eu não ficava, chama o médico aí, o que é que o paciente tem, dá para esperar? Não. Ligou, eu bati o telefone, levantava, lavava meu rosto, vestia minha roupa e ia. E eu sempre tive comigo o seguinte, no dia que o hospital ligar, eu atender e virar para o outro lado, e continuar dormindo. Com sono. Aí eu digo, encerrou minha atividade. Graças a Deus isso não aconteceu. Né? Eu continuei firme e cumprindo minha responsabilidade. Depois da pandemia e as coisas, foi quando também coincidiu com o convite para ir para a Unimed do Brasil, né? Me descobriram aqui, né? Me descobriram aqui? Porque eu aqui no interior da Bahia, né? Então o pessoal veio de lá e me descobriu e me levou. E eu acho que não se arrependeram, né? Porque o nosso trabalho lá realmente tem sido um trabalho muito importante. Onde você chega, você faz diferença. Né? Então, organiza, coloca a ordem em tudo. Então, eu tô lá, né? Eu acho que é a maior herança que a gente deixa para a família. É a herança de um trabalho bem feito. De um trabalho bem feito. Então, eu sempre procurei isso, né? Meus filhos terem orgulho, né? De que você trabalhou de uma forma decente, né? De uma forma honesta, né? Então, isso aí para mim é importantíssimo, né?
E você também é fundador da Academia de Medicina aqui em Itabuna, né? Eu sou fundador da Academia de Medicina aqui em Itabuna, porque Feira de Santana tinha uma Academia de Medicina e eu achei o seguinte, né? Um certo dia eu cheguei no hospital, aí falaram de Manuel dos Passos Galvão. Não sei se você já ouviu falar desse médico. Sim. Aí, quem foi Galvão? Um médico novo falou. Aí eu parei, eu digo, rapaz, a gente tem que fazer. A gente tem que preservar a nossa história, nós né? temos que fazer alguma coisa para a pessoa preservar a nossa saber quem história. foi Galvão. Quem foi Alício Petier de Queiroz. Perfeito. Quem foi João Otávio de Oliveira Macedo. Né? As pessoas têm que saber. Porque, né? Senão vai cair no esquecimento. Porque a oralidade, né? A gente aprendeu muita coisa com avô, com avó, que nunca escreveu nada, mas que você aprendeu, aquilo marcou muito. Mas para você deixar uma herança melhor, você tem que escrever. Você tem que escrever. Você tem que A oralidade, registrar. ela se perde, né? Muitas Porque vezes. você tem que registrar. Aí eu tive essa ideia, da Faculdade de Medicina. Aí chamei os amigos, chamei Renato, chamei João Otávio, chamei Messia, né? E a gente começou a trabalhar. Né? Nesse sentido. O pessoal, a Academia de Medicina da Bahia já me chamou para mim fazer parte. Mas eu pedi um tempo, porque realmente eu estou sem tempo, né? Para entrar e não participar, aí eu pedi um tempo para depois, para ver se vou ou não vou, né? Eu também já sou da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Então é idealizador e fundador da Academia de Medicina aqui em Itabuna, que já existe há quanto tempo? Quantos Desde anos? 21, tem 3 anos. Desde 21, tem 3 anos. Todas as cadeiras já ocupadas? Estão todas ocupadas, funciona regularmente, tem patrono. Está cumprindo esse propósito que é registrar Você essas sabe histórias. que você começar uma coisa não é fácil. Não é fácil. Né? Você sair do zero não é fácil. Então você tem que ter muita resiliência, muita paciência. Isso que você está tendo aí. Né? Com a nossa que já tem mais de 11 anos. Tem a Academia 13 de anos, Letras, 13 anos. Ela 13 foi fundada anos. em 2011. Agora imagine uma que tem 3 anos, né? É verdade. Porque a importância da academia, né, é você saber, né, que tudo aquilo que você fez na vida, né, algum dia alguém vai lembrar, né? Vai lembrar que você existiu. Sim, né? exato. Que você passou por ali. Então você não pode deixar de registrar isso aí. Isso. Então, a imortalidade, né? Tá esse onde, registro, né? Eu acho que a gente tem que, numa academia, eu acho assim, você transforma a sua vida na própria eternidade. Isso para mim que é o base aí. Por quê? Na hora que você não morre nunca, fica na memória, fica no registro, você se eternizou, né? É verdade. Não é que você seja imortal, né? Porque imortal a gente não vai ser. Mas vamos ser eternos, né? Porque ninguém nunca vai lhe esquecer. Você não vê Calixtinho? Calixtinho, né, é benemérito na nossa academia. Então, ninguém esquece Calixtinho. E ninguém nunca mais vai esquecer. Daqui a 100 anos, 200 anos, todo mundo vai saber. Porque a gente marca e escreve e está lá, né? E as próximas gerações precisam dar continuidade, né? Vai entrando e vai dando continuidade a esse trabalho de preservação dessa história e desses registros que são tão importantes. Quando nós não estivermos, quando você não estiver mais aqui na Academia de Medicina, que as próximas gerações, que os médicos que forem ingressando, preserve e que conte para os outros médicos, né, quem foi Silvio Porto, quem foi João Otávio Macedo, quem foi Messia Margoto, quem foi Calixtinho. E é isso, acho que a função principal de uma academia de medicina, uma academia de letras, é preservar essa história, Messia né? Cultivar. Me disse, a semana passada, a Messia me disse que vai prestar homenagem a mim, né? Que vai botar numa das salas lá da faculdade, vai botar meu nome. Nossa. Aí eu digo, Messia, eu lhe agradeço. Mas você merece, vou botar seu nome lá. E Messia tem uma veia literária aí despertando, né? Sabe que ela está escrevendo algumas memórias de Edmar Margoto. Messia foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Onde eu fui, eu carreguei Messia. Na Unimed, na Academia de Medicina. Quando eu comecei a Unicred, né, que era uma coisa, tinha 3 mulheres incrível que eu levei. Foi Messia, Ângela e Maria Helena. Começamos juntos. Na Santa Casa, quando eu fui chefe do Corpo Clínico, Messia foi minha assessora. E por aí foi. E é uma pessoa extremamente competente, um ser humano incrível, né? E uma energia. Isso não é uma pessoa que tem uma energia boa, é Messia. Para finalizar, a sua relação com a literatura, com os livros, de onde nasce o
de médico a escritor, o Silvio Porto que gosta de escrever, que gosta de fazer esses registros, que gosta de preservar a história. Como é que é essa sua relação com a literatura? Veja bem, o que eu estou notando é que eu comecei a escrever muito, né? Tenho muita coisa. Se eu quiser publicar, assim, 3, 4 livros, eu tenho Tem material, né? Agora que eu estou começando a organizar minha vida nisso aí, porque minha vida foi muito intensa, né? Uhum. Muitos cargos, né? Eu comecei na Santa Casa como diretor médico, depois fui provedor, e por aí foi. A organização das cooperativas da Bahia, né? Comecei como Uma vida de conselheiro, trabalho, depois né? diretor, Aí eu fui evoluindo nisso aí. Fiz a SONDESB, a Sociedade de Neurocirurgia da Bahia, né? Fui presidente da Sociedade Brasileira, que é difícil você chegar lá, do interior, né? Para você ser. Fiz o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Então eu fiz muita coisa, né? Eu fiz um congresso, o maior congresso médico da Bahia, do interior da Bahia. Até hoje quem fez foi eu, quer dizer, eu não, né? Eu, por todo mundo, né? Mas eu era o fio condutor, né? Porque geralmente você tem que ter aquele fio condutor. Então, eu acho que o líder, um dos papéis principais do líder é motivar, né? A motivação. Então, aí eu não tinha muito tempo para pensar nessas coisas, né? Agora, eu sempre gostei de escrever algumas coisas, escrevia discurso, artigo, né? Mas nunca passou pela minha cabeça fazer livro, né? Eu acho o seguinte, eu escrevo mais para as pessoas... de uma forma muito natural, né? E para as pessoas que estão ali. Eu não tenho intenção, assim, de botar um livro em livraria para vender, para mostrar. Não tenho, sou sincero com você. Eu quero escrever... Agora, eu estou fazendo um livro com o Felicíssimo sobre a minha turma, né? A minha turma de medicina, que nós vamos fazer 50 anos de formado. Aí eu estou escrevendo o quê? As conversas, os diálogos. Depois você vai ver. E você tem uma memória excelente também, né? Aí então... vamos fazer isso aí. Então eu estou fazendo os vídeos, né? Dos encontros. Eu tenho muito material aí. Eu vou fazer um material bom. Vai sair um livro. Então é isso aí. Agora, por exemplo, eu na minha juventude, né? Um escritor que me impressionou muito foi Hermann Hesse. Foi o meu escritor da minha juventude. Da sua juventude. Siddhartha, Demian, O Jogo das Pérolas de Vida. Eu li quase todos os livros de Demian, ou de Hermann Hesse. Alemão, né? Austríaco, eu acho, né? Não seria... Era um austríaco alemão. A língua que ele escrevia era alemã, né? Mas eu acho que ele era austríaco alemão. Então, Siddhartha foi um livro que me marcou muito, né? E Demian também, um livro muito profundo, né? O Lobo da Estepe, que livro que me impressionou demais. Então, aí... Depois a gente foi descobrindo, né? Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes a gente adorava, né? Lá na República a gente só falava de Vinícius de Moraes. Que Vinícius de Moraes era debochado, né? Fazia aquele show, bebendo uísque, aquelas coisas. Escrevia coisa das mulheres, né? Receita de mulher, soneto da fidelidade. Tudo aquilo que a gente gostava, né? Então o Vinícius era fantástico, né? João Cabral de Melo Neto. Aí a gente foi conhecendo tudo, né? Drummond, né? Então a gente foi lendo, a gente sempre, né, gostei muito, né? A literatura sempre fez parte da sua vida. E Jorge Amado, né? Jorge que Amado, é o nosso grande Jorge mestre, Amado. né? Jorge Amado é uma pessoa que escreveu a Bahia para o mundo, né? Eu acho que mostrou o Brasil para o mundo, mostrou. Então, e a nossa região, né? A região cacaueira também. Então, eu acho que quando a pessoa fala de onde ele é, fala de sua origem, aí é o que eu dou importância, o cara como Jorge Amado, um cara como Ciro de Matos, né? Que fala da gente dele, né? Então tem gente que vem com essa missão, né? De escrever sobre a nossa terra, a nossa gente. Eu acho que é importante. Então eu escrevo muito sobre meus amigos, os momentos que eu vivi, sobre coisas que você minhas viveu, histórias que eu vivi. Então para depois as pessoas lembrar da risada, né? Então é isso aí, Raquel. E a nossa entrevista foi justamente isso. Você falou, eu valorizo as pessoas que falam da sua história, da sua terra, das suas origens. Foi exatamente isso, aí, né, que a gente fez aqui hoje. Eu vim de onde eu... de onde eu vim, eu fiz carrego na feira, eu vendi gibi na porta do cinema, né? Eu trabalhei aos 12 anos numa cooperativa. E se orgulhar dessa trajetória. Eu não tenho vergonha da minha história, não tenho vergonha. Tem gente que tem, eu não, eu conto tudo. É uma história muito bonita, a sua história. E porque eu acho que eu também, o que eu quero falar com isso, é isso que eu digo a meus filhos, né? Meus filhos, com 18 anos, já estão com o carro na mão, né? E eu fui ter um carro depois que me formei, né? Eu não andava em casa de piscina, tomava banho de rio, não tomava banho de piscina. E não andava em restaurante, nada. Então minha vida era uma vida simples, né?
Mas eu lutei e trabalhei para que meus filhos tivessem a vida que eu não tive. Uhum. E é isso que eu acho que é o grande, né, o Legado, grande é o legado que a gente exemplo faz, de é a trabalho. gente saber, e eu quero dizer, se alguém assistir isso aí, eu quero dizer o seguinte, que o estudo, a educação, é o grande legado que a gente pode deixar para a Maior família, herança, para né? todo mundo. É a Maior herança. Porque a gente mostra que quem veio A lá de maior baixo herança. pode chegar a quem está lá em cima hoje. Mas só chega através do estudo, a não ser que vá para a delinquência. É. Mas quem foi pobre um dia pode não ser amanhã. E eu conheço muita gente, e aqui nessa região é muito comum, muita gente que quando eu era pobre era rico, né? Uhum. Hoje eu não estou rico não, né? Embora muita gente pense que eu seja hoje rico. está bem. É, e tem gente que era rico e hoje está pobre. Então a vida gira, né? Exato. Agora eu acho o seguinte, que o estudo, né, para quem é pobre, lute. É a grande estude, ferramenta de transformação porque a gente social. pode chegar lá, né? É o Pode chegar estudo, lá. é o É isso estudo. aí. E eu acrescentaria aí o trabalho. Não adianta só estudar e ter títulos e títulos, tem que ter disposição para o trabalho. Uma coisa que me falaram sobre você no documentário, eu acho que foi até Tavinho, o João Otávio, que falou assim, que Silvio é um trator para trabalhar. Não foi João Otávio que falou isso? Não, eu acho que foi. Alguém falou que ele era um trator para trabalhar. E durante essa entrevista, vocês viram que o trabalho ele sempre esteve presente na vida dele em todas as etapas, inclusive no maior exemplo que ele tem de vida, né, que é o avô, que também é um exemplo de trabalho. Então, acho que a grande palavra que lhe define, né, além da sua inteligência, do seu talento, da sua capacidade de agregar pessoas, da sua capacidade de promover as coisas, de dar visibilidade, de organizar, de fundar instituições, associações. Eu acho que a grande palavra que lhe define é essa: trabalho. E eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Olha, quando eu cheguei no CREMEB, a gente terminar, eu vou lhe contar essa história. Quando eu cheguei no CREMEB, o CREMEB é o Conselho Regional de Medicina, Sim. né? Aí me ligaram um dia que queria que eu fosse, que soube da minha liderança aqui. Eu digo, mas rapaz, eu ando muito ocupado, eu não vou meio que eu vou. Não, você vem aqui, você vem. Olha, naquele tempo, tinha que pegar um avião para ir lá. Tem uma reunião, tem uma quinta e uma sexta e uma terça no mês. Só são 3 dias. Aí eu resisti, depois, tá bom, eu vou. Aí eu fui, né? Comecei a trabalhar. Tinha o professor Jesuíno Neto, que era um grande professor de medicina na Bahia. E ele era um corregedor que distribuía os trabalhos. Aí eu comecei a fazer como é que se diz? Os meus relatórios, né? Sim. E eu acho que ele gostou, né? Aí, de repente, ele começou a empurrar para mim vários relatórios para fazer. Aí eu via que outros conselheiros tinham 2, 3 e eu estava com 8, 10. Aí eu cheguei para ele um dia e disse assim, professor, o senhor não está achando que eu vou demorar para lhe dar o resultado disso aí, porque o senhor botou muita coisa para mim. E eu ando muito ocupado. Aí ele me disse uma frase também, que eu nunca esqueci. Você já me disse essa frase. No dia que ele fez um convite, eu falei, eu sei que você é muito Aí ocupado. ele disse, E eu fico constrangido em lhe pedir olha, você isso. pode demorar. Pode demorar, que eu não me zango, não. Porque eu sei que quando vier, vem bem feito. Isso. Porque se você quiser uma coisa bem feita, Peça entregue para quem é ocupado. Porque os desocupados ocupada. são desocupados porque não sabem fazer nada. Não sabe fazer nada. Então não se preocupe de demorar. Peça para uma Porque pessoa não ocupada. adianta, pode deixar aí. Então isso. essa frase eu nunca esqueci. Eu sempre digo isso aí Não foi. para Você me disse mostrar, essa né? frase num momento muito importante. Né? Quando é. eu falei assim, confrade, eu tô constrangida. Silvio Porto, ele é diretor de comunicação da Academia de Letras de Itabuna. E eu fiquei muito constrangida, sabendo da agenda dele, sabendo de todos os cargos que ele ocupa, em fazer um convite como esse, né? Para dar mais trabalho para ele. E eu falei, confrade, eu estou constrangida em lhe fazer esse convite, mas estou fazendo. E ele me respondeu exatamente isso, né? Se você quer que algo seja feito, peça a uma pessoa ocupada. E ele teve ideias brilhantes, essas ideias já foram colocadas em prática e está fazendo um trabalho lindo, como todos que você fez nessa vida. É uma trajetória para se orgulhar muito, viu, confrade? Eu sei que tem muitos anos ainda pela frente, porque sua mãe faleceu com mais de 100 anos, e com essa genética abençoada, você ainda vai fazer muita coisa, ainda tem uma trajetória aí. Mas... Eu só quero energia e saúde, né? Mas assim, tem muita coisa para fazer, mas assim, até aqui já é uma trajetória muito bonita que você tem que se orgulhar. Às vezes eu digo assim, se eu morresse hoje, não quero morrer não, mas se eu morresse hoje eu morreria feliz
com as coisas que eu fiz até esse momento. E eu fico imaginando, imagina você, assim, fala, Deus, eu quero ficar aqui mais um pouco. Mas é uma trajetória de orgulho e de alegria, né? De sensação de vida bem vivida, de combater o bom combate todos os dias. Obrigada por esses ensinamentos, pelos exemplos aqui que você nos deu. Você é uma pessoa que nos inspira. Nos inspira Obrigado, mesmo. Raquel. Eu que fico feliz de ser entrevistado por uma pessoa como você, né? Gratidão. Um grande abraço. E você que está nos assistindo, muito obrigada por ter ficado até o final aqui com a gente. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Trabalhe todos os dias para conquistar o que você quer. E assista o Raquel Rocha Entrevista, o TVI News. E beijos.